Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do Professor Fábio, tá? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like aí, tá? Gostou do conteúdo? Compartilha com os amigos, não gostou? Compartilha com os inimigos, beleza? Vamos dar trabalho para esses caras. Gente, continuando a série aí de áreas da filosofia, esse vídeo aqui vai falar a respeito, eu vou falar um pouquinho a respeito sobre a lógica. Tá? Uma área da filosofia bastante interessante aí. Eu lembro, né, que na época da faculdade eu gostava aí de estudar lógica, apesar de ser bem difícil, né? Chega uma hora que é difícil de acompanhar as aulas, né? Você, enfim, na época eu trabalhava, tudo, então ficava bem complicado. Mas era um tema que eu gostava bastante, tá? Geralmente quando a gente fala assim, o cara tem um comportamento lógico, né? O cara fez uma ação que é lógica. Tem lógica aquele pensamento. Isso que ele está falando de fato é bastante lógico, né? Geralmente a gente usa, né, esse tipo de afirmação, tá? No sentido de que algo que está sendo feito ou está sendo pensado seja razoável, né? Uma coisa que você aceita, tá? Você fala, olha, é verdade, né? Isso aí é razoável, parece que faz sentido, tá? Só que a lógica, meus caros alunos, não é isso, tá? Isso é o senso comum conversando com a gente, né? Quando você fala assim, não, lógico, né? Isso é uma coisa lógica, tá? Isso é o senso comum. A lógica estuda o encadeamento do raciocínio, certo? É o estudo do encadeamento do raciocínio. A lógica tem a capacidade de dizer se o seu pensamento, se aquilo que você está pensando está certo ou errado, é válido ou não, beleza? Professor, mas isso é simples, né? Nem tanto, cara pálida, nem tanto. Acompanha aí que você vai ver só, tá? O fundador da lógica, né, como vocês devem saber, é o nosso querido Aristóteles, tá? Aquele carinha, né, baixinho, feio, era rico pelo menos, né? Estagirita, meteco, né? Ele não era cidadão na cidade de Atenas. Isso é um papo para um outro vídeo, tá? Se você quer saber quem era cidadão na cidade de Atenas, meu amigo, deixa um comentário aí, tá bom? Que eu faço um vídeo só para falar sobre isso, certo? Ele criou um sistema, o Aristóteles criou um sistema para validar os argumentos, certo? Quando você estava ali fazendo filosofia, né? A fala na cidade de Atenas era essencial, né? As pessoas, os cidadãos, né? Eles falavam na ágora, né? Então você tinha que encadear um pensamento de forma que esse pensamento fosse válido, tá? Vou dar um exemplo aqui da lógica aristotélica. Vamos falar assim, ó. Aliás, isso é um exemplo muito, muito comum na filosofia, tá? Quando você começa a estudar lógica. Acho que é o primeiro exemplo que aparece lá, é esse aqui que eu vou dar para vocês, tá? Mas é assim, esse exemplo. Todo homem é mortal. Presta atenção, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Qual que é a conclusão que você tira disso? Vou dar um tempinho para vocês. Logo, Sócrates é mortal. O corolário, né? Ou seja, a conclusão que você chega com base nas duas premissas, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Essa é basicamente a lógica aristotélica, beleza? Né? Se você for estudar aí a história da filosofia, você vai ver que existem outros tipos de lógica, tá? Os medievais estudaram lógica, né? Você tem, por exemplo, Guilherme Jokinhan, né? Ele tem até um livro que se chama Lógica dos Termos, né? A coisa ali já estava um pouco mais evoluída, tá? E modernamente você tem várias lógicas, né? Você tem a lógica computacional, né? Você tem algo que se desenrolou aí com a lógica do Aristóteles, a lógica formal, né? Que vai analisar a estrutura do seu argumento, né? Você tem a lógica material, que vai ver se o seu argumento corresponde com a verdade do mundo exterior, certo? Então você tem vários tipos de lógica, tá? Na lógica, você tem também a lógica matemática, enfim. A matemática, aliás, é uma ciência que é toda ela lógica, tá? Nem adianta, tem aluno que fala assim, não, matemática é magia. Não é, meu querido aluno, é lógica, são coisas lógicas, tá? A matemática tem um campo de estudos muito profundos a respeito da lógica,
tá? Aliás, se você tá aí vendo esse vídeo, né, vendo num celular, se você consegue jogar hoje Free Fire, né, se você consegue ficar lá na sua ranqueada, tal, é porque alguém, né, estudou lógica computacional, exerceu ali, criou a programação do jogo, criou a programação do YouTube, enfim, para você estar conseguindo usar isso, certo? Então, a lógica, ela está em todo o campo da nossa vida, tá? Tá em tudo quanto é lugar, mas ela estuda basicamente o desenvolvimento correto do seu pensamento, tá? Houve aí, né, no campo da lógica, sobretudo no século XIX e XX, uma evolução muito grande, tá? Você tem, por exemplo, Frege, né, com a sua lógica proposicional, você tem o Russell, né, enfim, com o paradoxo de Russell, você tem o Kurt Gödel no século XX também, o maior lógico matemático do século XX, tá? Em relação ao Russell e o Frege, tem uma história interessante aí, que é assim, ó, o Frege, ele passou a vida inteira para criar um sistema lógico. Todo sonho de um lógico matemático é criar um sistema que seja completo e consistente. O que é completo? Que consiga abarcar toda a realidade. Que é consistente, que não tenha falhas, certo? Vamos pegar, por exemplo, o caso da álgebra, tá? Uma das partes da matemática. A álgebra, ela é consistente, só que ela não completa, ela não abarca todo o campo da matemática, certo? E o Frege, ele levou a vida inteira para fazer isso, né? E quando o livro dele estava no prelo, eu esqueci o nome do livro dele agora, né? Estava no prelo, ou seja, estava quase pronto aí para ser publicado, né? Estava lá na gráfica. O manuscrito do livro, da obra dele, caiu nas mãos do jovem que contava apenas com 19 anos, Bertrand Russell, tá? Que também foi um dos grandes da lógica aí. E o Russell leu, com 19 anos, a obra do Frege e encontrou um erro, encontrou um problema. E foi falar com o Frege, falou, olha, né? O Frege era alemão, o Russell era inglês. Ele foi falar lá com o Frege e falou, olha, Frege, desculpa aí, mas tem um BO aqui na sua obra, entendeu? Isso aí não tá legal, não. O Frege reconheceu o erro e falou, vou continuar trabalhando para resolver esse problema. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, esse erro aí que o Russell descobriu na obra do Frege ficou conhecido como paradoxo de Russell, tá? O sistema, ele era consistente quando ele abarcava a realidade externa a ele. Quando o sistema abarcava ele próprio, fazia, ou seja, uma autorreferência, ele dava problema e não caía em inconsistências, tá? Professor Fábio, existe algum brasileiro que é lógico? Sim, meus caros alunos, do Brasil tem um professor de lógica, um cara bastante famoso, que é o Newton da Costa, né? O curitibano Newton da Costa, que está aí com os seus 90 anos de idade. Esse ano, se eu não me engano, ele faz 91 anos de idade, certo? Ele é um cara que, assim, é um dos grandes aí da lógica no mundo, tá? Ele é conhecido internacionalmente. Ele tem aí um livro, um ensaio, né, intitulado Sobre os Fundamentos da Lógica. Beleza, meus queridos alunos? Gostaram dessa aula, tá? Deixa aí nos comentários se ficou com alguma dúvida, né? Alguma pergunta, alguma crítica, não tem problema, tá? Isso aqui é um espaço aberto para o conhecimento. Fortalece aí no like, compartilha com os inimigos, compartilha com os amigos, certo? E tamo junto. Filosofia é vida. Falou, valeu!